nesta sua manhã de terça-feira, dia 11 de junho do ano de 2024. Como anunciei anteriormente aqui no programa, estou recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito e ex-vereador do município aqui de Tenente Portela, Rubens Antônio Marrone Furini, o IBE, para a gente falar um pouquinho sobre política, nesses bastidores de política que estão ocorrendo agora, neste período pré-eleitoral. E a primeira pergunta, eu acho que até para dar as boas-vindas ao IBE, no momento em que circula o nome do IBE junto com outros nomes nos bastidores do bloco, que eu chamo aqui no programa sempre de partidos tradicionais, PP, MDB e PDT, que são os partidos tradicionais aqui de Tenente Portela, surge também a informação a respeito da legalidade da possível candidatura do ex-prefeito IBE, se ele pode ou não pode. Para o senhor que está em casa entender, em 2009 o IBE foi condenado por improbidade administrativa, teve 5 anos de condenação e teve suspensão dos direitos políticos. 2019, desculpe, né? 2019. Teve suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Essa suspensão vence neste ano de 2024 e aí se discute aí nos bastidores, inclusive a gente sabe de algumas informações de alguns da oposição ao IBE, que também tem divulgado em redes sociais informações de que ele não poderia. E a gente vai conversar sobre isso, até porque é um ex-prefeito que tem disponibilidade partidária, tem respaldo partidário aqui no município, que tem possibilidade ou não de ser candidato. Então essa é a primeira pergunta, IBE. Bom dia, bem-vindo à nossa programação. E a primeira pergunta é: como é que está a situação do ex-prefeito IBE? Pode ou não pode concorrer nessas eleições? Bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia aos ouvintes da província. Prazer estar aqui. Prazer muito é nosso. Obrigado de coração pela oportunidade e pela importância que estão dando ao fato de que eu estou liberado. Eu tive de conhecimento público, né? Houve uma ação ingressada contra mim por ter, em 2006 e 2007, se não me falha a memória, ter deixado de executar títulos de ISS e de IPTU, aqueles valores que já estavam perdidos mesmo e cujas ações eram mais caras do que o valor da dívida. Eram títulos de baixo valor, Isso, né? Eram mais de 200 casos, se não me engano, e somado tudo dava 12 mil reais. Era um valor, era valor irrisório, assim, individualmente, né? E era mais caro, então, entrar com a ação, mas a justiça entendeu diferente, houve uma série de fatores que levaram a... Enfim, em fevereiro de 2019... no STF, eu disse para os meus advogados: eu não quero mais que vão. Tinha julgamento da ação dia 6 ou 7 de fevereiro, não me falha, não lembro exatamente, e eu disse para os advogados: não quero que vão lá defender, deixa assim. E foi o que aconteceu. Aí não tinha mais, por uma série de fatores, sabe, Sim. Jonas? Não é por uma coisa ou por outra, foi uma série de coisas. E enfim, demorou 4 meses aí para transitar em julgado, e no dia 3 de junho de 2019, então, saiu assim, foi promulgada lá documento o dizendo acórdão, que... né? E o acórdão, eu não conheço a terminologia jurídica, apanho um pouco nisso, mas foi então promulgado que eu teria essa pena da suspensão dos direitos políticos, afora, né, multas e tal que eu tive que pagar. Enfim, dia 3 de junho de 2024, eu estava apto, então, a concorrer. E ontem, pela primeira vez, foi publicado uma ficha minha, né, dando essa possibilidade de concorrer, dizendo que eu estou quites com a Justiça Eleitoral e posso, portanto, votar e ser votado. Até ali, nem votar eu não podia, né? Uma certidão do TSE, né? Do TSE. É uma certidão do TSE que libera. Isso. Eu não tenho problema de falar sobre isso, porque eu sempre digo, eu tive um processo na minha vida contra mim, e foi porque eu não cobrei conta. Eu nunca tive um processo por não pagar a conta. Tive um processo contra mim que eu não... Achei que, e na verdade, eu podia ter feito o que fiz,
Só não podia fazer da maneira como fiz. Se eu tivesse mandado uma lei para a Câmara autorizado na época, estava tudo bem. Em tese, assim, na prática, o então prefeito Ibe deixou de cobrar dívidas que julgou que ser de baixos valores, porque não estavam sendo pagas, eram dívidas já perdidas, teria que cobrar na justiça, porque julgou que o processo sairia mais caro do que a dívida que seria cobrada. No entanto, não foi enviado para a Câmara um projeto de lei que autorizasse fazer isso. Eu fiz por decreto. Foi basicamente isso, né? Eu fiz por decreto e faltou, quem sabe, orientação jurídica na época, faltou, enfim, nunca é uma coisa só, né? Sim. Sempre é uma soma de fatores. E houve essa conjunção de fatores que levaram a esse erro jurídico na época, né? E que depois acabou sendo resultando nessa condenação. E em 2019 eu tirei um belo valor de dentro de casa, da mão dos meus filhos, para botar lá numa coisa que eu não peguei. Mas enfim, está tudo resolvido, tudo é passado agora. E graças a Deus eu fico muito feliz com a quantia de mensagens que eu não tenho Facebook ainda, mas a quantia de mensagens que eu recebo no celular, me congratulando e se colocando à disposição e dizendo estamos juntos e tal, e me parabenizando porque entendem as pessoas que daqui para frente, então, há justiça, vamos dizer assim, né? Que o que houve não foi exatamente justiça. Bom, é julgamento de cada um, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos bastidores políticos. Teu nome surge junto com outros nomes aqui e agora, evidentemente, com essa liberação, com a restituição dos teus direitos políticos, ele acaba ganhando força nos bastidores da política de Tenente Portela. Pro Ibe Furini, qual é que é a disponibilidade para representar, principalmente esse bloco desses 3 partidos aí que já tem uma coligação formalizada, acertada neste momento? Como é que é a tua disponibilidade? Tu está disponível para representar esse bloco? Tu está disponível para concorrer? Como é que é a situação, Ibe? É uma pergunta sim. Difícil, né? Na verdade, né, existem questões que deveriam e que têm que ser levadas em conta, questões familiares. A minha família, ela não é contra. Minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, eles não são contra eu concorrer. Mas eles não estão me empurrando para concorrer. Então, tem que ser levado em conta isso aí tudo, né? Mas o meu nome vai ser colocado à disposição do grupo, né? Para compor uma majoritária. Tem nomes excelentes, né? Disponíveis. O ex-prefeito Hélido é um nome, o jornalista Jalmo Fornari é um nome, o ex-prefeito Carbone é um nome também. Então, dentro do grupo, eu me refiro apenas ao grupo PP, MDB, PDT, né? Sim. Esse grupo já vem se reunindo há um bom tempo, tem espaço para mais nomes e tem espaço para mais partidos, estão sendo negociados com outros partidos também, a possibilidade de uma composição mais ampla, até porque aqui em Portela, na próxima eleição, provavelmente vai ficar entre sim e não, né? Sim. Como já aconteceram muitas vezes, de ter que tomar a decisão, a escolha é sim ou não, né? Então, na minha eleição em 2004 foi isso também, eram só eu e o ex-prefeito Antoniolo concorrendo, e isso polariza, né? Mas o meu nome, respondendo, então, vai estar à disposição do partido, se o partido entender. Não é a minha primeira opção de vida, né? Sim. Mas tem aquela velha frase do Pequeno Príncipe, que você se torna cativo de tudo aquilo que você conquista. Então você conquistou, mas tu também é cativo daquilo que tu conquista, né? E eu tenho que entender que eu também sou cativo, né, do partido, da sociedade, daquilo que a gente viveu até hoje e conquistou até hoje aqui em Portela. Já tendo agora, nós já temos uma estrutura desses 3 partidos, já uma coligação formada, né? A gente, momento de pré-campanha. Diante dessa estrutura desses 3 partidos formados, não tem como não te perguntar
porque havia até então uma adversidade entre o MDB e o PP. Principalmente os dois partidos são históricos adversários, não só em Tenente Portela, no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul inteiro, sempre houve o PP que nasce ali da Arena e o MDB, do velho MDB, sempre houve essa animosidade. No Brasil, de um modo geral, essa animosidade em termos nacionais ela já se extinguiu há bastante tempo, talvez lá do início dos anos 90, mas nas pequenas cidades ela ainda existe, e Tenente Portela existia até 2020, na eleição de 2020, quando houve aquela fusão. Como é que você lê essa situação aí, uma leitura pessoal tua, e sendo uma das principais lideranças do Progressistas aqui em Tenente Portela? Olha, eu acho que isso é uma evolução, Jonas. Sabe? Primeiro que a nível de Estado, o PP sempre esteve junto nas administrações do MDB, Exato. do PMDB na época, né? Sempre foi fiel, foi parceiro, né? E a gente aqui nunca teve isso, não, né? Aquela eleição que eu fui prefeito, ganhei exatamente do PMDB. Mas eu acho que faz parte da evolução humana também essa aproximação, né? Nós temos um objetivo maior, um bem maior para cuidar, e é momento, eu vejo, de se deixar essas coisas que nos separam de lado e pensar naquilo que nos une, né? Eu sempre fui uma pessoa, e quem trabalhou comigo sabe disso, tanto no banco, na minha vida, trabalhei quase 35 anos no Banco do Brasil, e na minha vida eu sempre fui uma pessoa de aglutinar. Nas sociedades que eu dirigi, que eu pude participar na direção, eu sempre aglutinei, sempre procurei isso aí. Mesmo quando ganhamos a eleição em 2005, que entramos na administração, nós não fizemos aquele modelo que vinha sendo feito até então, de você é meu adversário, quero ver você dar aula lá não sei aonde, você vai sentar lá no banco. Não, nós não tivemos isso, e a gente sempre uma relação respeitosa, né, com os adversários e tal. Tivemos relações que demoraram mais para se afinar, vamos dizer assim, mas hoje eu digo com tranquilidade que não tenho, dentro do MDB, nem uma restrição com nenhum nome que possa compor a chapa majoritária ou que possa, mesmo no cargo de prefeito. Eu não tenho problema nenhum com nenhum nome, e vejo pelas relações que a gente tem, que não há de parte do PMDB, do MDB também, essa restrição ao nosso nome. E nem mesmo ao nome do Carbone, e nem mesmo ao nome do Hérido, que são os nomes que circulam, né? Assim como o nome do Jalmo, não tem no grupo nenhuma restrição, né? Então, há um amadurecimento, há um crescimento do grupo político, deste grupo político, que é composto também por pessoas de outras agremiações. Há um amadurecimento nesse sentido, que vamos colocar em cima da mesa aquilo que nos une, e aquilo que nos divide, vamos resolvendo aos poucos. Fiz isso na minha vida inteira e pretendo continuar fazendo assim, independente de candidatura ou não. Muito bem, acho que para esse momento é o que nós tínhamos a conversar. Já te dar os parabéns pela retomada da vida dos direitos políticos, pela possibilidade, por voltar à discussão do cenário político de Tenente Portela, e desejar boa sorte aí ao Progressista e a você aí nesse pleito que se aproxima. Obrigado, Jonas, obrigado à Rádio Província. Eu espero que a gente possa conversar bastante sobre isso ainda, e desejo que o melhor aconteça para a nossa sociedade aqui. Se fores candidato, certamente vamos conversar bastante. Tá bom, gente? Hora certa para você, agora são 9h22. A Rádio Província segue seu caminho aqui na programação.